dia, meus alunos. Hoje a gente vai dar continuidade, no nosso livro de Ciências, História e Geografia. Nós passamos para a página 46, 47, 48 e 49, tá? Já está quase vencendo a nossa semana, com esse trabalho, Espero que vocês estejam fazendo as tarefas de vocês direitinho, tá? Para quando chegar aqui, a tia Antonieta ficar feliz na hora de dar o visto, tá bom? Hoje nós vamos falar da catequese indígena, porque vocês sabem que a religião, está em todos os lugares, seja ela qual for, porque hoje tem diversos tipos de igreja, e tudo, mas todas com a mesma finalidade, de falar em Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, Então, naquele tempo também já existia a religião, existe desde os primórdios tempos, toda a vida existiu, toda a vida existiu um Deus para governar o mundo, Então, todo mundo mantém aquele respeito, e cada um segue do seu jeito, mas com a mesma finalidade, ser filho de Deus. Então, a catequese indígena, porque os que vieram, que descobriram o Brasil, que vieram nas caravanas e tudo, eles carregavam os padres, naquele tempo falavam os padres jesuítas, os que ficaram mais famosos foi José de Anchieta, que toda a vida assim foi muito conhecido, então eles andavam assim nas caravanas de Portugal, e chegaram a vir para o Brasil, Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, aí vieram para o Brasil junto com a esquadra, que veio, que falam que descobriu o Brasil, mas chegaram aqui e já encontraram os índios, e esses índios tinham que ser catequizados, Então tinha aqueles que queriam escravizar os índios, mas tinha, a religião, a catequese, para falar em Deus com eles, porque eles eram estranhos, então tinha que chegar aqui e descobrir, Cada um tinha a sua religião. O índio, por exemplo, eles adoravam o sol, a lua, Tem o pajé, que é chefe das tribos, assim, que eles adoram a lua, o sol, E eles entendem tudo assim que vem com relação ao espaço, Quando tem maré, essas coisas, isso aí era do conhecimento deles. Eles seguiam as fases da lua para fazer plantio e tudo, então eles tinham conhecimento assim da vida deles, Quem não conhecia eles eram os que chegaram, Mas aí foram conhecendo, E tudo. Então tinha aqueles que defendiam os índios para não escravizá-los, tinha os outros que queriam escravizar, Foi muito índio escravizado aqui no Brasil até eles buscarem nossos irmãos negros na África, Então, além do interesse nas riquezas naturais que a colônia deveria ter, os portugueses tinham também uma preocupação religiosa. Vocês vão ler isso tudo direitinho, tá? Em Portugal, como a maioria dos países da Europa, a religião era católica. Eles acreditavam no Deus dos cristãos. Os reis portugueses achavam que, além de enriquecer o seu reino, eles também deveriam espalhar a fé cristã por outras terras. Então, onde eles iam, eles levavam, a religião, levava tudo, a crença no Senhor Deus, que é o Todo-Poderoso, o que dono do nosso mundo, que construiu o nosso mundo, Então, eles já tinham essa fé, Aí, para cumprir com a tarefa, o que eles fizeram? Eles começaram a ensinar pessoas ao Brasil, começaram a enviar pessoas ao Brasil a partir de 1549. Então, eram padres da Companhia de Jesus que chamava, e por isso eram conhecidos como jesuítas, tá? Lê esse trecho que é muito lindo, lê tudo direitinho. Eles vieram para a colônia e fundaram colégios para ensinar os indígenas a cultura dos portugueses, quer dizer, preocupar com a escola e com a religião, Nessas escolas, os nativos aprendiam
a religião católica, a língua portuguesa e também a música, cantos, técnicos de agricultura e alguns ofícios. Então, eles trouxeram, né, para ensinar a mão de obra, ensinar a religião, né, catequizar os índios era muito importante, porque eles chegaram, no começo eles tinham medo dos índios, né, porque não sabia qual ia ser a reação deles, né, não conhecia, então eles procuraram também colocá-los na escola, né, ensinar profissões para eles, né, e a crença em Deus, né, também, né. Aí os jesuítas foram responsáveis pela catequese indígena. Os jesuítas foram, né, responsáveis por ela, pela catequese indígena, que instruía os indígenas a se converter à religião católica. Os nativos deviam deixar de acreditar nos seus deuses e passar para seguir a fé cristã, porque eles tinham os deuses deles, né? Vamos lá? Ó, deviam ser batizados, né? Batizar é passar pelas águas do batismo, né? Vocês sabem o que é um batismo, né? Todo mundo, nós somos batizados, né? Quando a gente nasce, né? A primeira coisa que os pais preocupam é com o batismo, né? Eles falam que é para tirar o pecado original, né? E tudo, mas a preocupação dos pais, né? É batizar os filhos, né? Então, deviam ser batizados, ir às missas, rezar, participar dos rituais religiosos, enfim, acreditar no Deus cristão. Também deviam usar roupas, né? Porque quando eles chegaram aqui, os índios não usavam roupas, né? Eles eram luz, era normal para eles andar sem roupa, né? Era a criação deles, né? Muitos rituais religiosos, enfim, acreditar no Deus cristão. Também deviam usar roupas e agir como os colonizadores. Quem são os colonizadores? Os que chegaram de Portugal, né? No Brasil, né? Aqueles indígenas que se recusassem a aceitar a catequese eram considerados inimigos dos portugueses, né, que chegaram aqui, né, e podiam inclusive ser escravizados. Então, aqueles que não obedeciam, eles iam ser escravizados, né. Preferível, né, ser religioso, né, ser amigo, né, do que ser escravo, né, porque ser escravo é muito triste, né. Então, além das escolas, os jesuítas, né, eles construíram grandes aldeamentos, né, para acomodar os índios, né, a aldeia era o tipo de construção deles, né, em várias regiões da colônia. Para catequizar os indígenas eram as missões jesuítas. Então, a obrigação dos jesuítas ser professores, né, ser catequizadores, né, ensinar tudo que era de bom, né, tudo que era viável, né, assim, dentro da religião e dentro da escola. Nelas podiam ver 30.000 indígenas, porque naquele tempo que eles chegaram aqui tinha muitos indígenas, né, depois que foram acabando, outros foram entranhando na sociedade, mudando o ritmo de vida, né, mas tem muitos índios ainda, né. 30.000 índios catequizados. Nesses aldeamentos havia a igreja na praça central. Então a igreja ficava no centro, né? E as casas ficariam em volta, né? A casa dos padres, grandes dormitórios para os indígenas, oficina de arte, trabalhos, a escola, a cozinha, né? Depósitos de alimentos, né? A área da lavoura e o cemitério, né, que não podia faltar, né, porque todo lugar assim colonizado e tudo, né, que tem pelo menos o início de uma cidade, né, assim, de uma aldeia, tem que ter o cemitério, né, porque depois as pessoas faleciam, morriam, né, como é que ia fazer? Então já tinha que ter tudo, né, igreja, né, os lugares de guardar os mantimentos, né, e tudo, mas então tinha que ter também o cemitério, né? Porque morrer, todo mundo vai morrer um dia, né? Embora a gente não queira, né, que a vida é semente, né, mas a gente tem que ir um dia. Então tinha que ser tudo organizado, ó.
Aí vem para vocês as gravuras, ó, no livro de vocês, aqui os índios, né, dentro dos lugares, né, assim que eles construíam para morar, né, a praça, ó, tá vendo? O tipo de uma cidade, ó, tá vendo? As construções jesuítas, né? Então vocês lêem tudo direitinho, que é gostoso ler isso aqui, sabe? É uma matéria assim, muito gostosa. Aí desse lado que vocês leram aqui, que vocês estão vendo tudo aqui no livro, ó, tá vendo? Então, aí na hora que vocês virar a página, vai ter umas perguntinhas para vocês responderem. Tá ótimo, Vanessa, vou chegar mais perto assim para vocês verem, ó, tá vendo? Tem umas perguntas para vocês responder e as respostas estão todas aqui nesse textinho que a gente acabou de ler, ó, tá vendo? Ó, esse aqui, ó. Teve dúvida na pergunta? Volta aqui que você vai achar a resposta certinho, ó, tá vendo? Aí tem essas perguntas, né? Hoje são menos folhas, sabe? Assim que vocês vão estudar. Aí vocês vão passar para a página 49, ó, que é os escravos nas lavouras. Vocês sabem que no início, né, aqui no Brasil, teve muita escravidão. Teve primeiro dos índios, depois teve dos nossos irmãos da África, né, que foram trazidos para cá, né, tinha as pessoas que iam de navio, né, lá buscar eles lá na África e trazia como prisioneiros, escravos, né, a vida muito sofrida, né, mas é a história e nós temos que contar, né. Aí os escravos na lavoura, ó, eles passaram a fazer de tudo. Ser escravo é não ter liberdade. Ser escravo é não ter liberdade. Você fica ali, ó, sendo mandado e tudo. Tinha os lugares deles ficarem, né, as senzalas, né, que depois construíram ali. Eles faziam de tudo. Eles iam para a lavoura. As mulheres trabalhavam, né, com as damas, né, que eram as mulheres dos que chegaram no Brasil, né, dos portugueses e os demais que vieram com eles, né, então elas tinham a vida delas assim e tinha muitas escravas para fazer o serviço para elas, entendeu? Lavar, passar, cozinhar, às vezes não, até amamentar os filhos que nasciam. A tia Antonieta tem um poema que ela sempre usa na sala dela, não deu tempo da gente usá-lo, mas ele estava lá na nossa mesa, né? De uma escrava que aparece, ela que amamentava os filhos, né, das patroas. As patroas tinham que ficar bonitas, não podiam ficar desleixadas, velhas, né? Então as escravas faziam tudo, até amamentar o nenenzinho que nascia, elas faziam, tá bom? Esse retrato que a tia Antonieta tem lá, essa gravura, Irene no céu, era uma escrava. Quando a gente voltar, a gente vai trabalhar muito ele, tá? É muito lindo, tá? E fala sobre essas coisas aqui, a escravidão, né? Dos negros, né? Porque as negras, né? Tinham que servir as madames, né? As mulheres dos oficiais, as mulheres daqueles da corte, né? Então, aí vocês vão ler também esse aqui, né, que está na página 49, ó, escravos nas lavouras, é o serviço que eles tinham. Vocês vão ler tudo direitinho, faz a leitura direitinho, que para vocês até é muito bom, né, vocês têm que preparar as leituras para a tia Fernanda também, né, que vocês lembram que tinha nosso horário, né, que vocês saíam da nossa sala e ia lá dar a leitura para ela, então vocês têm que ler tudo para vocês terem uma leitura perfeita, uma leitura muito boa, entendeu? Não falar palavras erradas, assim, ler a palavra errada, né? Não precisa pressa, vocês estão em casa. Não tem aquele horário assim, tem que acabar isso agora, igual na escola, porque na escola o nosso tempo é contado dentro da sala de aula. Agora em casa, não, em casa vocês podem ler, né, assim, devagarinho, pode prestar muita atenção, olhar, né, ler quando tem as gravuras, ó. Quando tem as gravuras, a gente lê tudo que está escrito para saber o que é que aquela gravura está indicando. Então, vocês vão fazer essa leitura dos escravos nas lavouras, né? Porque depois, a hora que vocês terminarem essa aqui, deixa eu te Antonieta ver para vocês, é até a 49, ó.
terminou. Foi menos que a tia Antonieta pôs menos folha porque tem textos maiores. Então a aula de hoje é só nessas folhas que a tia Antonieta mostrou para vocês, ó. Ó. Aqui, né, os índios, né, onde eles tinham que ser, a gente falava até domesticado, né, porque eles eram da vida, né, da floresta e tudo. Então, quando fica fechado em casa, andando pelo mandado dos outros, trabalhando, recebendo ordens, aí eles estão sendo domesticados, eles estão virando domésticos, né? Eles eram da natureza. Depois não, depois levaram uma vida mais regrada, né? Uma vida mais, para eles, muito difícil, né? Mudar o hábito assim, né? Então, aí sobre os prédios, né, dos missionários que vieram, né, os jesuítas, né, tinha escola, tinha praça, tinha tudo, inclusive, igual a tia Antonieta falou para vocês, o cemitério. E tem só essas questões aqui para resolver, e essa leitura aqui para vocês fazer da página 49, que são os escravos na lavoura, porque depois a gente já vai partir para amanhã a gente vai partir para o lado da dança, né? Assim, alegrar mais um pouco o colorido da dança do Caribé, tá? Isso aqui vai ser para amanhã. Então, amanhã nós vamos ter uma aula mais colorida, né? Uma aula que a gente vai falar menos, né? Assim, espero daqui para frente falar menos na escravidão, né? Na vida difícil, né? Ter que mudar a vida de uma pessoa que nasceu e foi criado de um jeito e depois ter que mudar. Não é fácil. É muito sofrimento para aquela pessoa, né? Então, aí depois amanhã, a partir de amanhã, nós já vamos ter uma página mais colorida, mais alegre, né? Que é a dança do Caribé. Pelo que a tia Antonieta viu, a dança do Caribé é uma dança que todo mundo dança sozinho, dança solto. Não precisa de, né, abraçar para dançar, essas coisas. É a dança solta. A tia Antonieta vai estudar tudo direitinho hoje. Amanhã nós falaremos sobre isso, tá? Façam as tarefas direitinho, não precisa de correr, hoje é menos tarefa, né, do livro, tem só uma página para vocês responderem e presta atenção como que foi a catequese dos índios, né, como que foi a vida deles a partir do momento que eles começaram a ser catequizados, né, conhecer a religião do homem branco, né, porque o índio, ele tinha as admirações dele, a fé dele, era com as coisas da natureza, a lua, o sol, né? Então, vamos prestar bastante atenção para a gente ver a evolução da história do Brasil, né? Como que foi até chegar aos dias de hoje, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, tá? Bons estudos, até amanhã, tá?